Hoje vamos falar um pouco sobre comportamento reativo e droga. Vamos lá. O mesmo mecanismo que já comentamos sobre a associação necessária entre sexo e pecado é percebido na relação entre proibição e droga. Compreendendo que a associação sexo, pecado, dinheiro valoriza o produto, ou seja, o sexo, foi fácil identificar a mesma associação entre droga, proibição, dinheiro. Como o civilizado é potencialmente infrator, isto é, sem modelo cultural, tudo o que é proibido passa a ter valor e transgredir passa a ser excitante. Droga sem proibição é droga barata, desinteressante e não dá lucro. É necessário, portanto, manter a proibição e a desinformação para valorizar o produto. As drogas estão integradas à natureza desde o início do aparecimento da vida na Terra. Por experiência instintiva e usando os sentidos, os animais reconhecem e selecionam os vegetais, minerais ou animais que servem para sua alimentação ou que podem aliviar incômodos ou doenças, dos que possam causar-lhes danos ou experiências desagradáveis. Essa capacidade é essencial para sua sobrevivência e para o aprendizado das relações com o ambiente. A utilização de drogas pelo homem segue os mesmos rumos da experiência e sobrevivência e se destaca pelo refinamento desse reconhecer, classificar e elaborar a droga através de diferentes processos. Mas o que diferencia a relação homem-droga da relação animal-droga é a capacidade humana de incorporá-la à sua cultura de forma ritualizada e fortemente presa aos seus costumes e valores. As condições de sobreviver dentro de uma cultura complexa permitiu ao homem exercitar outras capacidades como a de falar, escrever, dançar, cantar e inclusive a de intoxicar-se, dentro das expectativas de cada grupo cultural e de cada indivíduo. O cultivo, a manufatura, o tráfico e o uso de drogas apresenta consideráveis diferenças segundo o grupo humano que as utiliza. A importância dada à substância tóxica é conferida pelo grupo humano que a cultiva, transforma, comercia e usa. O interesse que desperta nos diferentes grupos humanos reflete as expectativas e os interesses próprios de cada um desses grupos. A forma de lidar com as drogas dentro de cada grupo étnico mostra claramente, entre outras coisas, o seu nível de integração ou desintegração cultural. O trabalho, o lazer, a sexualidade, a religiosidade, as drogas, além de outros componentes vitais, fazem parte da dinâmica do corpo social e estão interrelacionadas de forma a compor um quadro social em movimento. As formas de usar as drogas e as condições que organizam esse uso podem ser diferentes de acordo com os valores do grupo humano, mas todas elas são expressivas e significativas para os indivíduos dentro de cada grupo. Nas sociedades tribais, as drogas estão incorporadas de forma equilibrada através de ritos,
crenças e tradições que compõem o seu mundo mágico, religioso, político e econômico, que por sua vez está vinculado a elementos ético-morais, de lazer e da realidade ambiental. Nessas sociedades, as drogas estão associadas a diferentes situações. Ao nascimento ou morte de seus membros, nas grandes festas de iniciação, nos momentos de doenças, de cultivo ou colheita de alimentos, etc. A incorporação das drogas a essas situações apresentam sempre um significado próprio e estão condicionadas a regras e costumes que remetem à tradição do grupo. Nem todos os membros as usam e o seu uso frequentemente fica restrito a situações determinadas. Nessas condições, a droga passa a ter uma função social e a se revestir de um caráter tradicional religioso, respeitado e seguido por todos. Nessas sociedades, portanto, a droga cumpre uma função social importante e é controlada por mecanismos sociais aceitos consensualmente pelo grupo, servindo como elemento concreto de ligação entre o mundo mágico e a realidade do dia a dia. Já dissemos que os conceitos sobre drogas variam segundo os costumes e os valores que as sustentam. Na sociedade branca, destacamos 3 expectativas essenciais dos valores sociais. 1. A expectativa pelo poder econômico, ser rico, ter lucro, capacidade de consumir. Outro, a expectativa pelo poder pessoal, fama, glória, competência, ser conhecido por todos, ser diferente dos outros. E mais outra, a expectativa pelo poder político, ser o líder, ter influência, dirigir e controlar os outros. Somando-se essas 3 expectativas, concluiremos que na sociedade branca, os indivíduos aspiram e exercitam suas funções num plano de fantasia egocêntrica. Mais ou menos assim: quero a segurança e o poder para mim, ou quero ser alguém na vida. Com esse perfil psicológico, o indivíduo na sociedade branca desempenha um papel neurótico de controle, que determina o conteúdo das relações com os outros indivíduos, com os outros animais, com o meio ambiente, com a terra, com o dinheiro, com as drogas, com o sexo, etc. A sociedade branca lida com a droga de forma ambígua e paradoxal. Ao mesmo tempo em que os moralistas a condenam e segregam da realidade social, ela é usada indiscriminadamente de forma abusiva e descontrolada por todas as classes sociais, por indivíduos de todas as idades, com frequência alarmante e totalmente desvinculada de mecanismos controladores da sua função social. Para os que a cultivam, manufaturam e comercializam, sua importância se concretiza no grande lucro que proporciona. Para os que a utilizam, sua função é permitir o alívio das tensões, quebrar a rigidez das normas e atenuar as sensações de medo e insegurança, permitindo alguns momentos de certeza e de autoengrandecimento. Funciona como uma escapada provisória da desorganização social. Para os moralistas, a droga se constitui no grande bode expiatório da humanidade. Quase todos os males da sociedade estariam desaguando no elemento demoníaco depositado na droga. Como elemento concentrador de culpa, a droga serve ao moralista com dupla função. É base permanente do seu discurso e do seu status e evita o confronto com outras questões da realidade social, como a fome, as desigualdades sociais,
as desigualdades econômicas, o desemprego, as guerras e, sobretudo, o confronto com a questão da perda cultural. O conceito de desenvolvimento e progresso na nossa civilização corre paralelo com a nossa tendência materialista de lidar com as pessoas e com os objetos que nos cercam. Nossas necessidades de aquisição de bens e de exercitar nosso poder, ou seja, nosso controle sobre os demais e sobre o ambiente, costuma ser do tamanho da nossa insegurança pessoal e do medo de nos perdermos na solidão do associal. O homem civilizado vive só porque, mergulhado no seu egoísmo e na desconfiança excessiva pelos outros, acaba enfraquecendo os vínculos pessoais e desestabilizando as relações socioculturais. Seguindo essa premissa, podemos pensar que o apego possessivo às drogas possa representar uma tentativa dramática e em nível inconsciente de incorporar as perdas sentidas no plano familiar e social através da introdução de tóxico no organismo de forma obsessiva. Há bem pouco tempo, se acreditava que o comportamento tóxico estivesse resumido a uma corrente de apenas dois elos, a droga e o drogado. Na verdade, essa suposição muito simples e cômoda serve a vários interesses. Primeiro, tornar eficiente a solução do problema através de uma tendência imediatista do homem moderno, por meio do uso de medicamentos. Segundo, garantir à sociedade do trabalho e do lucro uma demanda de pessoas que, classificadas como doentes ou frágeis, possam se constituir em clientela segura para as instituições ou pessoas que se instrumentalizam com saber científico. Terceiro, manter a sociedade e sua ordem em equilíbrio sem contestação dos seus fundamentos econômicos, ético-morais ou religiosos, discriminando, segregando ou diagnosticando os membros contestadores dessa ordem e dos seus valores. Com o súbito desenvolvimento dos meios de produção e do conhecimento científico, surgiram conceitos novos: eficiência, produtividade, lucratividade, que produziram profundas alterações nos modos de pensar e de agir das sociedades industriais. A atenção se voltou para os bens produzidos, para a descoberta científica e, sobretudo, para as inúmeras vantagens pessoais e materiais advindas da execução dessas atividades. O centro de atenção da sociedade industrial se deslocou do bem-estar humano para os objetos produzidos e a produzir. A ciência concentrou o saber dos fenômenos naturais e a sua aplicação nas mãos de grupos restritos. A religião já vinha transformando a crença e os costumes em códigos morais rígidos e culpáveis, e elegeu um único Deus para substituir as múltiplas divindades existentes ligadas às diferentes necessidades da crença humana. A concentração ou centralização tem sido sempre a grande tendência da sociedade que se auto-intitula de civilizada. Como as necessidades e as aspirações humanas são sempre múltiplas e diferentes entre si, chegando mesmo ao plano individual, o homem se ressente e expressa sua insatisfação de diferentes maneiras. Uma delas é a conduta tóxica, comportamento reativo, através do qual é possível, mesmo transitoriamente, se expressar e cair fora do caos social. A introdução excessiva de substâncias tóxicas no organismo é apenas uma das formas de fugir dos vínculos sociais. Citaremos outras a título de exemplo. A fuga para o trabalho excessivo,
A ingestão frequente e prolongada de medicamentos, tranquilizantes, sedativos e outros. A busca obsessiva pela atividade sexual. O fanatismo religioso e o passeio por diferentes tipos de crença religiosa. A voracidade pelo dinheiro. Enfim, as necessidades de incorporar ao pessoal o que o social não supre. É a manifestação mais clara de que a ordem social branca não está voltada para o seu objetivo principal, o homem. Na verdade, nossa sociedade civilizada é mais tóxica do que possamos imaginar. O prazer de viver com os outros tem sido substituído pelo prazer de fazer, de ganhar, de colecionar, de falar, de contar, de pensar e de mandar. Estamos continuamente desenvolvendo nossa necessidade tóxica de adquirir objetos, usufruir de comodidades, perseguir ideais, consumir alimentos, remédios e drogas. A conduta tóxica está muito mais representada pelo consumo abusivo e desritualizado do que pela qualidade ou natureza química da substância ou da atividade individual. O comportamento tóxico ligado às pessoas e objetos padecem das mesmas características de conteúdo. A droga é censurada e o drogadicto marginalizado, sobretudo porque ele corre o risco de se tornar improdutivo e reagir contra as regras sociais. Os outros drogadictos, isto é, os que consomem abusivamente remédios, roupas e outros objetos ou bem produzidos, são estimulados a desenvolverem o hábito de intoxicar-se e ganham com isso status e aprovação social. A nossa sociedade só consegue ver na substância tóxica o princípio e o fim da desagregação individual e social. O mito da substância tóxica continua sendo tão necessário ao corpo da sociedade como é a droga para o corpo do droga-dependente. É preciso manter a qualquer custo a ilusão de que tudo vai bem e que nosso destino é conquistar o universo. Só não sabemos qual o universo que desejamos conquistar. O que nos interessa nessa nossa troca de ideias não é, propriamente, a substância tóxica, mas o uso excessivo e desordenado dela pelo homem, isto é, o abuso do seu consumo, as consequências destrutivas desse abuso e os fatores que o determinam. Partimos do princípio de que cada indivíduo necessita ter uma identidade pessoal e que essa identidade serve de referência para os próprios indivíduos e para os que o rodeiam. O indivíduo vê o mundo dentro da ótica de si em relação ao ambiente. Nesse ambiente estão os outros indivíduos, as plantas, a terra, os rios, ou seja, o mundo exterior a ele. Cada indivíduo necessita ter uma identidade familiar, ou seja, os outros próximos de mim, cuja existência e proximidade servem de suporte à sua própria identidade pessoal. Cada indivíduo dentro de seu grupo parental se sente como membro de outros grupos parentais diferentes do seu e que, por afinidade de crenças, costumes e tradições, constituem o seu grupo cultural e determinam o seu conceito de nação, compondo assim uma dimensão mais oceânica de sua identidade individual. Com isto queremos dizer que a questão da identidade, quem sou, quem são os outros, quem gosta de mim, de quem eu gosto, qual o meu papel nisso tudo, é provavelmente o grande fator de equilíbrio que determina os comportamentos, seja no plano individual ou no grupal, remetendo, portanto, à
a estrutura psicossocial de cada indivíduo e, por consequência, a totalidade das relações sociais. O indivíduo não é uma ilha na sociedade. Pelo contrário, ele está ligado a uma cadeia social com superposição de identidades, de interesses e de laços afetivos e culturais. O indivíduo que abusa das drogas expressa, através do uso excessivo delas, a necessidade de suprir-se desses vínculos essenciais da cadeia social, necessários que são ao desenvolvimento da sua personalidade e ao seu equilíbrio no grupo social. O abuso de drogas não é, portanto, um fenômeno meramente individual que encontre resposta adequada através da prática médica, jurídica, policial ou religiosa. As posturas moralista, legal, científica ou religiosa até hoje não conseguiram resultados satisfatórios e nem nunca conseguirão, pois as formas de drogadição ou drogadependência são múltiplas e suas raízes estão presas às próprias necessidades humanas dentro da paisagem social. Não são as fórmulas práticas, os métodos miraculosos ou as ideias ou processos geniais capazes de responder ao fenômeno social da drogadependência. A necessidade insubstituível do homem em fugir, de vez em quando, da realidade que o cerca é tão importante quanto o ar que respira ou a água que bebe. Essa necessidade o diferencia da máquina e dos objetos sem vida. É ela que mantém a possibilidade de equilibrar a relação do concreto com o abstrato em harmonia. O abstrato e o concreto da existência humana precisam de canais expressivos e consolidadores das duas partes, que, na verdade, são um todo que harmoniza a vida. Ao longo da história da cultura humana, esses dois componentes estão presentes e se projetam invariavelmente sobre as diferentes formas de conviver. Nas culturas primitivas, essa interligação continua ricamente presente nos ritos, mitos e tarefas do grupo, intrincando-se nas relações onde é impossível separar o mágico do real. A desintegração da cultura na sociedade branca, ou seja, a perda cultural, conseguiu produzir o magnata e o mendigo, a virgem e a prostituta, o atleta e o subnutrido, o intelectual e o analfabeto, o abstêmio e o drogado. O uso adequado do tóxico numa sociedade equilibrada é tão necessário quanto o vinho é necessário à missa. O combate ao tóxico é tão ilusório quanto as miragens no deserto. A sociedade atual necessita reaprender a conviver com as drogas, pois elas nunca irão desaparecer como elementos da natureza que são. Lembrando da expressão que diz: a religião é o ópio do povo, da mesma forma poderíamos dizer: a droga é necessária para os ritos e crenças de uma sociedade culturalmente equilibrada. Entre nós, os civilizados, parece que a ganância, o egoísmo e a desconfiança são o ópio que nubla a consciência da sociedade, dando-lhe a sensação de progresso e desenvolvimento. Pior que a drogadependência são a fome e as guerras, resultados do caos social. Somos obrigados a rever a ordem social, suas instituições, valores e costumes. Estamos diante de um dilema: ou mudamos ou continuamos o caminho para a autodestruição. Concluindo, retornamos para a questão da perda cultural e da perda da identidade pessoal, que talvez seja o eixo único a ser repensado no caminho para o reequilíbrio das pessoas e das sociedades. Se não for assim,
os consultórios e clínicas continuarão recebendo vários tipos de drogados: drogados em álcool, drogados em trabalho, drogados em religião, em dinheiro, ou seja, pessoas que descarregam suas tensões em substâncias, objetos ou atividades.